Ninguém come o PIB. Jeffrey Tucker. Bem, essa foi uma das experiências de corte de cabelo mais interessantes que tive nos últimos tempos. A senhora que corta meu cabelo disse à colega que está atrasada no pagamento do carro. A outra senhora respondeu que ela também estava e as duas riram. A segunda, porém, ressaltou que seu carro está quebrado e ela não tem condições de arcar com o conserto. Então, alguém disse que seu carro estava na oficina há semanas e ele não conseguia retirá-lo. Depois, outra disse que o pagamento do seguro do seu carro havia aumentado e que ela estava pensando em si. Mudar apenas 2 quarteirões para escapar do bairro de alto prêmio. Finalmente, interrompi essas histórias de tristeza e fiz uma pergunta normal. O que está acontecendo por aqui? Alguém disse. Estamos sem dinheiro. Todos concordaram. Não há dinheiro e os contra-cheques não cobrem as contas. Então eles estão fazendo malabarismos de maneiras estranhas. Uma no final deste mês e outra no final do mês seguinte. Fiquei curioso sobre tudo isso e comecei a me aprofundar. Essas taxas de empréstimo são ajustáveis e alteradas com as novas taxas? Não, esse não é o caso. O problema é que, embora os salários pagassem as contas há alguns anos, agora tudo está muito mais caro e os aumentos não acompanham. Economizar dinheiro está fora de questão. Neste ponto, eles estão apenas tentando manter os cobradores afastados. Alguma dessas coisas lhe parece familiar? Aposto que sim. É uma experiência normal hoje em dia. De tal forma que a classe média está sendo espremida pelos dois lados. Eles estão profundamente endividados, mas não podem vender carros ou casas porque teriam de adquirir novos e contrair dívidas muito mais caras. Então, eles se apegam ao que têm. Em termos reais, tudo está muito mais caro hoje do que há 3 anos. Nunca ouvi essas conversas em um cabeleireiro antes. As pessoas são muito abertas sobre isso porque sabem que outras pessoas compartilham os mesmos problemas, eliminando assim a vergonha. É uma situação compartilhada. Entretanto, temos as principais mídias dizendo que a economia está em alta e crescendo de forma robusta. Neste ponto, cabe a pergunta: crescendo para quem? Não para a classe de pessoas que antes contava com um bom emprego como forma de pagar as contas. Compreensivelmente, todo esse problema deixou muitas pessoas de mau humor. Elas estão brigando com os amigos e irritadas com os problemas financeiros que forçaram um grande número de pessoas a reduzir seus gastos. E voltam um olhar invejoso para os ricos. O que pode ser perigoso. Este declínio gradual nos padrões de vida se expressa numa incivilidade crescente, que se manifesta de formas estranhas. Desde queixas públicas na barbearia até furtos organizados em lojas de varejo da rua. No entanto, não chamamos isso de recessão. Embora todos os sinais concretos mostrem que já estamos numa. As receitas fiscais do governo caíram vertiginosamente. Exatamente como em todas as recessões anteriormente declaradas desde a Segunda Guerra Mundial. As razões são 2. A taxa de desemprego e o Produto Nacional Bruto positivo. Os números do trabalho são claramente distorcidos pelo abandono do mercado de trabalho e pela dupla contagem de múltiplos titulares de empregos. Pessoas que trocam empregos em tempo integral por vários empregos de meio período não sinalizam uma boa saúde econômica. Chegou a hora de falar sobre o Produto Interno Bruto. PIB. As manchetes, como esperado, estavam repletas de entusiasmo porque os dados mostram um aumento anualizado de 4,9% no terceiro trimestre. A CNN diz que esse crescimento é impressionante. Passei a desconfiar de qualquer notícia que utilize este termo. É uma exortação sobre como você deve responder. Talvez seja melhor apenas nos atermos aos fatos. Hoje em dia, nada é o que parece. Por exemplo, o Departamento de Comércio reporta um aumento de 4,9% no PIB real no terceiro trimestre, conforme dados anualizados. Mas se você observar a mudança ano a ano, verá que é de apenas 2,9%.
Aqui está um exemplo de como esses relatórios são sensíveis à forma como você os renderiza. Vamos olhar mais de perto. O que entra no cálculo do PIB? A fórmula é a soma do consumo, C, investimento, I, despesas governamentais, G, e exportações líquidas, X, M. C é um cálculo dos gastos do consumidor, mas não inclui a dívida crescente. Investimento é o que as empresas gastam em plantas, pesquisas, equipamentos e assim por diante. Ambos dependem fundamentalmente de técnicas de coleta precisas. E estas estão quebradas há anos. Quanto às despesas, são despesas do governo e isso é um absurdo. Os gastos do governo prejudicam a criação de riqueza. Apenas o fóssil keynesiano mais obstinado acreditaria no contrário e, no entanto, esta falácia continua. E os dados comerciais são distorcidos por um estranho preconceito mercantilista que supõe que as exportações são sempre boas e as importações más. Veja, não existe nenhuma máquina mágica no céu que observe as operações do mundo e produza um número para nos dizer se estamos ganhando riqueza ou não. Nesses enormes agregados sempre entram e saem lixo. Eles também estão seriamente sujeitos à manipulação política. E juro que nenhuma administração presidencial brincou mais com esse truque do que a administração Biden. O lançamento mais recente é mais uma prova disso. Uma análise mais detalhada mostra dois grandes drivers, mais gastos dos consumidores, o que não é nenhuma surpresa, e um aumento muito grande nos gastos do governo nos níveis federal e estadual. Os gastos do governo federal aumentaram 6,2%, com uma grande parcela desse valor em gastos militares, aumento de 8%. Isso explica porque a dívida pública aumentou em 600 bilhões de dólares num mês. Isso está fora de controle. É uma loucura e ainda assim está sendo transformada em crescimento econômico. É verdade que o investimento também aumentou, mas quando se analisa isso, o maior aumento se verifica nos produtos de propriedade intelectual, o que significa navegar na espessura das patentes de medicamentos, softwares e diversas implementações técnicas. Não é o lugar para uma discussão extensa sobre este tema. Talvez algum dia. Mas isto não é crescimento econômico. É um custo de regulamentação. Como qualquer pessoa nas indústrias afetadas pode dizer. É preciso algum malabarismo extremo para transformar esta confusão numa contribuição para a riqueza nacional. Quanto aos gastos do consumidor, aumentaram. Mas veja só, os gastos pessoais no trimestre caíram para 3,8%, o que é extremamente baixo. É ainda mais alarmante que isto aconteça na presença de taxas de juro muito mais elevadas. Você pode ser pago agora por economizar dinheiro pela primeira vez em uma década e meia. O problema é que as pessoas não têm rendimento discricionário para tirar vantagem das novas taxas de poupança. E por falar em rendimento disponível, aqui vai um detalhe devastador que não consta no comunicado do governo e nem nas tabelas principais. Você só pode encontrá-lo listado em aditivos. O rendimento pessoal disponível é totalmente negativo, caindo 1% no terceiro trimestre. Este pequeno fato desagradável não é relatado em nenhuma notícia que eu tenha visto. E isso acontece porque o Bureau of Economic Analysis não o publicou no comunicado. Consideremos tudo isto: enormes aumentos nas despesas públicas, aumento do endividamento, queda das poupanças e queda do rendimento disponível. Vamos apenas recorrer à intuição humana normal aqui. Parece que isto é um crescimento econômico para comemorar? Como mostra E. J. Anthony, tudo o que aparentemente é bom neste relatório vai, na verdade, ser subtraído do crescimento econômico no futuro. Estou começando a acreditar que você pode aprender muito mais sobre as realidades econômicas ouvindo atentamente na barbearia do que lendo comunicados de agências de estatísticas. E, aliás, quando os números recentes forem revisados cada vez mais para baixo,
Isso não será notícia. Este artigo foi originalmente publicado em The Epoch Times. Nota: as visões expressas no artigo não são necessariamente aquelas do Instituto Mises Brasil. Uma análise mais detalhada mostra dois grandes drivers: mais gastos dos consumidores, o que não é nenhuma surpresa, e um aumento muito grande nos gastos do governo nos níveis federal e estadual. Os gastos do governo federal aumentaram 6,2%, com uma grande parcela desse valor em gastos militares, aumento de 8%. Isso explica porque a dívida pública aumentou em 600 bilhões de dólares num mês. Isso está fora de controle. É uma loucura e ainda assim está sendo transformada em crescimento econômico. E por falar em rendimento disponível, aqui vai um detalhe devastador que não consta no comunicado do governo e nem nas tabelas principais. Você só pode encontrá-lo listado em aditivos. O rendimento pessoal disponível é totalmente negativo, caindo 1% no terceiro trimestre. Este pequeno fato desagradável não é relatado em nenhuma notícia que eu tenha visto. E isso acontece porque o Bureau of Economic Analysis não o publicou no comunicado. Como mostra J. Anthony, tudo o que aparentemente é bom neste relatório vai, na verdade, ser subtraído do crescimento econômico no futuro. Este artigo foi originalmente publicado em The Epoch Times. Nota: as visões expressas no artigo não são necessariamente aquelas do Instituto Mises Brasil.